resultados que vocês tiveram na Tigre, além, né, dessa redução de estoques que você comentou? Não sei se você quer explicar um pouquinho mais sobre esses impactos, né, de todas essas iniciativas em resultados para a Tigre, né? Tem uma infinidade de projetos aqui, né? A Tigre investe bastante ao ano, né, em projetos de tecnologia, processos novos, áreas. Eu posso falar um pouco aqui de supply. Recentemente a gente fez abertura de CD, a gente fez redesenho de malha logística, mexendo no processo de previsão de demanda, está implementando a APS em outras unidades. Então, a gente sempre busca a otimização dos nossos números que envolve essas áreas, né? Então, quando eu falo de programação de produção, o que eu ganho nisso? Eu ganho mais disponibilidade, então, ou seja, eu reduzo meus níveis de stockout, de falta de estoque, né? Eu melhoro o meu nível de atendimento, a gente mede aqui o nosso OTIF, on time in full. Eu tenho ganhos aí, como eu já comentei, na questão de estoque, então vem atrelado a case fill rate também, integralidade. Eu tenho ganhos aqui em alguns projetos, por exemplo, em reduzir o ciclo interno de processamento de pedidos. E tem ganhos fiscais, tem uma porrada de ganho, mas assim, tem tanto projeto, mas o legal é sempre comentar, todos eles têm que ter um retorno. Will, todo projeto tem um retorno quando nasce, mas todo projeto dá um retorno? Cara, nem todo, mas a gente busca. E às vezes o que é legal, né, nesse processo? Quando você está no meio lá, terminou o projeto, você descobre assim, putz, tem uma alavanca aqui ó, que eu nem mapeei e está mexendo o ponteiro aqui da companhia. Então, voltando assim para o APS, se eu fosse falar de ganhos, a gente mexeu muito no WIP, né, Work in Process, aquele estoque intermediário que toda companhia tem, né? A gente é Kanban aqui dentro, cara. Kanban de cartãozinho mesmo, né? Aquele tradicional lá. E hoje ele não existe mais em algumas unidades, porque a gente transferiu tudo isso para processos sistêmicos. Então, o sistema retroalimenta esses estoques intermediários, a gente revisa a política constantemente. Então, você começa a ter novos inputs que você não tinha até então. Então, isso são ganhos que não dá para mensurar, né? Não dá para colocar num business case, mas no final do dia eles dão lucratividade também, né? Então, você imagina, tem ganhos aí, por exemplo, você imagina uma pessoa ter que fazer explosão da lista de materiais e esquecer alguns materiais. A gente é parada de fábrica por falta de matéria-prima. Por quê? Você imagina que ele tinha toda aquela lista complexa de produtos, acreditava que o fornecedor ia mandar o material não chegava. Então, hoje a gente tem um processo que a gente só programa se o material estiver dentro de casa. E a gente tem uma equipe na área de materiais que fica fazendo follow-up com os fornecedores para garantir a entrega nas datas previstas. E se não vai ter aquele material naquela data, aquela quantidade, já se toma uma ação proativamente para não ter parada de recursos, de equipamento. E isso não foi colocado em business case. Então, assim, são um pouco dos ganhos em projetos como esse. Perfeito, Will. Muito bom, muito bem colocado esses ganhos. Mas se a gente for pensar assim em dois panoramas, como funcionava a Tigre de 2015 em termos de processo de planejamento e programação e como funciona hoje, 2020, a Tigre nesse departamento, né, nessa área de planejamento? Borto, são duas tigres diferentes. Em 2015 você tinha uma tigre pós-implementação de RP, com bastante gente na área de planejamento, descentralizada, fazendo a máquina girar do mesmo formato. E hoje você tem uma tigre, principalmente no Brasil, centralizada, com mais foco no resultado, mais próxima do cliente. A gente mudou bastante o nosso mindset de programação, a gente não tem mais planos mensais, tem planos semanais, tem gestão dia a dia, a gente mudou S&OP. Will, tá no mundo ideal? Não, não tá. Tem muito para fazer, mas muito mesmo. A gente ainda tá, digamos aí, não sei nem se dá um percentual da jornada. A gente não vai parar por aqui, né? A gente tem muito a construir ainda, principalmente nessa área de planejamento de fábrica, de S&OP, enfim, logística como um todo, processo de compra de materiais. Tem muita coisa para se fazer, tem muito sistema para integrar, tem muitas práticas de mercado que já estão lá na frente, a gente ainda está olhando aqui atrás, sabe? Então,
Eu posso citar, por exemplo, aí um supply chain collaboration. Imagina seu fornecedor colaborando na tua cadeira de matéria-prima para dar inputs reais. Eu posso botar um MES na ponta na fábrica para o apontamento de fábrica ser online, retroalimentar meu sistema e entender, olha, essa ordem não vai mais ser executável dentro do prazo, vamos reprogramar. Então, hoje a gente está no mundo aí do AI, né, da inteligência artificial. Imagina isso no processo de planejamento, tomando decisões com base em regras sem ter pessoas envolvidas. Então, assim, a gente mudou bastante, mas tem muito para mudar. Quando a gente olha para o futuro aí, tem um caminho longo a se percorrer, tá, Bruno? Então, é difícil te dizer assim, o que mudou tudo? Cara, mudou tanta coisa de 2014 para 2015 que eu nem lembro mais direito como era 2015 se eu tivesse que voltar hoje e fazer aquele processo. Eu ia olhar para ele e falar assim, nossa, é sério que a gente fazia isso? Eu acho que hoje a gente não consegue mais viver nos padrões de ter interação manual o tempo inteiro, sabe? Com o tamanho que está a Tigre. Perfeito, é uma jornada, né? Não acaba nunca, né? Quando a gente vence uma etapa, surge uma nova, assim, né? Legal, legal. E, bom, eu acho que um ponto interessante aqui também, pensando nessa trajetória toda, assim, né? Uma pergunta que a gente gostaria de te fazer é se você pudesse voltar no tempo, né, lá para o início de todo esse processo e mudar alguma coisa, o que você mudaria? O que seria diferente nessa jornada aí até então, né? Cara, boa pergunta. Aí eu vou puxar a farinha pro meu lado aqui, o área de tecnologia, né, que eu tô hoje. Eu estava nesse processo inicial, eu estava na área de planejamento mesmo, hoje estou em tecnologia. Eu não customizaria ferramentas. Eu aprenderia primeiro a trabalhar com ela, ligaria no standard dela e depois sim eu começaria a modelar os processos. Porque o que eu tenho notado em todos os projetos que eu participo, e isso está no DNA de muitas companhias, não é só aqui. A gente costuma dizer, não, isso é só nas empresas da China, né, do outro lado do mundo. Não, não, isso acontece em qualquer lugar. É você querer pegar seu processo e desenhar dentro de uma ferramenta que estudou as melhores práticas do mercado. E você achar que o seu processo é melhor do que essa ferramenta. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu cometeria alguns desvios de tentar redesenhar a ferramenta para o meu processo. Eu tenho algumas experiências aqui de ferramentas que a gente colocou standard. Não atendeu 100%, mas foi muito mais rápido a evolução dela, o crescimento, a usabilidade, e depois aquilo que, sabe, fugia muito, assim, não, isso aqui realmente tem que criar uma regra específica, vamos customizar. Foi muito mais fácil. E aquelas que a gente decidiu fazer um redesenho todo e falar assim, não, meu processo é assim, a ferramenta tem que customizar uma regra assim, fazer uma engenharia da NASA, cara, não funciona por muito tempo. E aí logo você está fazendo um projeto para redesenhar. E aí você gasta mais dinheiro, né? Então, se eu pudesse mudar, seria isso. Legal. Eu acho que esse ponto até ele está muito alinhado com a questão da motivação que a gente estava falando antes, né? Porque se a gente põe muita customização e muita complexidade, já de início a gente demora muito para colher, né? Se colher, né? Então, realmente a gente trabalhar em ondas assim que a gente possa ter esse resultado mais rápido acaba ajudando, né? Perfeito. Então, eu não sei se seria realmente nessa linha que você já falou agora do que mudaria, mas uma pergunta que a gente tinha aqui era que conselho você daria para quem está buscando implantar alguma tecnologia na sua indústria? Pode ser um conselho, né, em diversas perspectivas aí, né? Primeiro de tudo, estude. Estude bastante. Entenda bastante onde você quer chegar. Desenhe o processo, rabisque. Não tenha medo de errar. Crie protótipos em ferramentas que você já tem dentro de casa, banco de dados, Excel. Cara, tenta exercitar o modelo com aquilo que você tem. Ele ficou de pé?
Então, você tem um protótipo. Agora, você olha para o mercado e começa a ver as ferramentas que te atendem isso. E aí, você trabalha muito forte, primeiro, na sua cultura e nos seus dados. E depois você busca a ferramenta. Porque quando chegar a hora de colocar a ferramenta no ar, você já testou seu protótipo, você já manipulou seu processo e você já sabe os dados que você precisa estar azeitados, bem preparados para aquilo funcionar. Agora, você pode fazer isso ao longo do projeto, mas eu acho que você vai sofrer um pouco, você vai ter que mudar, trocar a roda do carro com o carro andando. A gente já fez isso, a gente ainda faz isso às vezes na Tigre, nos processos. Não é legal, é difícil pra caramba. Então, assim, se preparar é a melhor forma. Cria essa cultura antes, modifica algumas coisas, experimenta. Às vezes você está pensando uma coisa que parece um mundo ideal. Às vezes fazendo um protótipo você descobre que não vai servir. Então, esse é o conselho que eu poderia dar para quem está iniciando uma jornada ou está no meio dela, né? E outra, crie um caminho. Onde vocês querem chegar com isso? Vocês querem só implementar e parar? Ou vocês querem ser habilitadores para outras funções? Porque não para. Se você faz e para, tende a morrer. Isso é um produto. E produto ele tem ciclo de vida. Então, como é que você aumenta o ciclo de vida desse produto? Ou você vai subir o pico e já vai começar a descer? Então, esse é o conselho que eu gostaria de dar para quem estivesse nos vendo aí e estivesse buscando uma jornada como essa. Realmente é muito importante toda essa preparação, todo esse estudo, né? Pra gente ter um objetivo claro de onde a gente quer chegar e depois quando a gente chegar lá, qual é o segundo passo e nunca deixar a roda parar de girar. Eu acho que isso é muito interessante, ter uma organização viva, né, orgânica, que faça com que a gente sempre queira mais e mais, né? Will, e nessa linha, assim, toda essa transformação te trouxe ensinamentos com certeza. Alguma experiência te marcou mais, se tu puder comentar pra gente? Toda experiência ela é válida, né? Todo projeto ele te ensina alguma coisa. Você pode ser um especialista naquele assunto, mas todo projeto acaba te acrescentando alguma coisa. E eu acho que o que mais me ensinou ao longo desses projetos é mudar mindset de pessoas não é fácil. Mudança cultural é mais difícil do que ligar sistema e é preciso ter muita força de vontade, acreditar naquilo do fundo da sua alma. E o que eu aprendi é, se você vai entrar num projeto, cria ele como se fosse seu filho, cara, fosse parte da sua família, sabe? Dorme pensando naquilo, acorda motivado naquilo, porque isso faz com que você coloque toda a sua energia, canalize aquilo e faça acontecer. Porque o mais difícil hoje é você olha para as companhias e tem aquela pessoa morna, sabe? Ah, mas não deu certo, fulano não quer, ciclano aquela área não me apoia. Bate, sobe, escala, vai com unha e dente. Então, isso me ensinou. Tem projetos que assim, ou você acredita, ou amigão, nem entra. Não vai. Não vai, porque se você for meia boca, não vai funcionar. E se funcionar, vai funcionar, sabe aquele projetinho tão sem graça, que ninguém dá valor, que, putz, por que fizemos isso? Então, escolha suas batalhas. Eu escolho muito bem as minhas batalhas, coloco energia, e eu acho que ninguém acorda de manhã, cara, falando assim, hoje eu não vou fazer legal, hoje eu vou ser mais ou menos, hoje eu vou estragar aquele negócio lá. Não, todo mundo acorda falando, putz, eu vou tomar um café hoje, vou trabalhar porque eu preciso trabalhar, tenho conta para pagar, porque eu gosto do meu trabalho. Então, entra com essa energia nos seus projetos. Eu aprendi isso ao longo da minha carreira e faz acontecer. Perfeito. Eu acho que muito dessa energia a gente passou juntos, né, em 2015, quando a gente fez o projeto. Eram realmente muitos desafios e não foi nada fácil, mas no final a gente viu que estava tudo entregue e olhou para trás e realmente valeu muito a pena, né, todo o esforço e toda a parceria que a gente construiu ao longo desses anos, com certeza é algo memorável, né? Então, até finalizando o assunto aqui sobre, né, todas essas iniciativas de transformação aí de supply chain, de PPCP, quando a gente dá uma olhadinha um pouco mais nos outputs, né, do próprio APS, né, a gente fala de um processo de sequenciamento mesmo, né, de programação fina. Você acredita, Will, que esse processo de sequenciamento ele está enraizado hoje na cultura da área, né, de PPCP da Tigre, né, e entre
outras áreas também isso é claro? Qual que é a percepção em relação a isso e essas modificações culturais aí nesses últimos tempos e daqui para frente? Marcel, eu só não acho, como eu tenho certeza, que a gente não vive mais sem ele. Tanto que nós temos a iniciativa de multiplicar esse processo, né? E como eu disse anteriormente, eu não imagino a gente voltando para uma ferramenta manual, com análises bem precárias, porque assim, o que que você faz no APS? Basicamente, você transfere a inteligência, o conhecimento e sequenciamento para uma ferramenta. E às vezes as pessoas falam assim, mas pô, vocês vão demitir pessoas colocando uma ferramenta como essa? Não. E você está sendo pequeno pensando dessa forma. Você vai transferir poder analítico para outra função. Agora vamos lá, eu posso pensar o seguinte, eu tenho mais gente preparando o plano do que sequenciando. Pensando em previsibilidade, tentando criar novos estatísticas ou algoritmos, do que sequenciando. Faz sentido uma atividade tão manual que tem uma ferramenta que, com inteligência e regras bem definidas de negócio, pode fazer isso de forma automática? Ou faz sentido ter uma pessoa fazendo isso e pensando em todas as lacunas e arestas? Cara, o ser humano é falho, né? Assim, não é porque ele não quer, que ele quer fazer aquilo ali, né? Quer errar. Não, é que ele não consegue. Ele não consegue pensar na falta de material, vamos lá, preenchimento parcial, reduzir. Então, assim, você tem muito mais gente analisando. Não dá mais para voltar atrás. Eu não consigo imaginar uma tigre sem isso hoje. Com o tamanho e a quantidade de recursos produtivos que nós temos hoje sendo sequenciados, eu poderia dizer, não conhecendo o passado, seria humanamente impossível sequenciar isso com uma certa maestreza e acertando o alvo, entende? Então, a ideia daqui para frente é só evoluir, é acrescentar mais unidades. A gente tem bastante unidades ainda a serem feitas nesse processo, né? E aí nos falta, às vezes, aporte de investimento e braço para isso, mas está na nossa jornada e a gente vai continuar crescendo nesse assunto. Bom, Will, a gente já se conhece há um bom tempo, mas para o pessoal que está em casa, assim, tu diria que em quem tu se inspira, assim, profissionalmente? Tem alguma pessoa que você se espelha, um colega ou algum ídolo? E por quê? Por que que você se inspira nessa pessoa? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, assim. Eu costumo ter algumas vertentes de inspiração, né? E saindo um pouco do âmbito profissional, vindo para o pessoal, eu vivi pouco essa época, mas lembro. E tem uma pessoa que eu me inspiro em termos de determinação e superar objetivos, ser o melhor naquilo que faz. Para mim é Ayrton Senna. Ele sempre dava o máximo dele, como se fosse a last mile ali, entendeu? Sempre forçando ao extremo. E eu acho esse processo de superação e determinação, eu acho que isso faz parte da minha vida. Quem conhece a minha história um pouco sabe que eu sou um cara bem determinado, sou um cara às vezes até meio chato com isso, e eu trago isso para o meu âmbito pessoal. Quando eu olho para o profissional, recentemente eu tenho uma pessoa que eu admiro pelo comportamento de gestão no qual ele conduz as coisas, a forma que ele pensa profissional, que é o Márcio Fernandes, né? Ele foi CEO de uma grande companhia. Eu acompanho muitos vídeos dele no YouTube, assim, eu acho que o jeito na qual ele conduz pessoas, que ele pensa, ele tem alguns ditados populares que, assim, fazem bem a calhar com o meu dia a dia e faz sentido. E não sendo puxa-saco, mas é uma pessoa que eu acho que mudou a minha forma de pensar. Eu tenho alguns companheiros de equipe, né, que mudaram o meu jeito de ver as coisas, de trabalhar. E um deles é o diretor de tecnologia aqui da Tigre, o Eli Miranda. Ele é um cara super agitado, com energia no talo, que sempre me desafia a buscar mais e mais e mais. E ele diz, cara, eu vou te tratar como você fosse o executivo dessa companhia, eu vou te cobrar como tal. E isso faz eu sair da minha caixinha de conforto, sabe? Faz eu sair fora da curva e, putz, cara, se eu fosse dono disso aqui, eu aceitaria isso? Eu entregaria isso pro dono? Então, eu acho que essas são pessoas que no meu dia a dia hoje, o William de hoje, me inspiram muito para poder ser quem eu sou e buscar sempre o meu melhor. É bom ter uma inspiração ainda mais no dia a dia, assim, né, atual, podendo
Podendo estar sempre nos mantendo motivado, né? Cara, uma pergunta que a gente deve estar introduzindo aqui para os nossos convidados, como a gente fala muito sobre tecnologia, né? Teve alguma tecnologia que você viu recentemente e que tenha chamado muito atenção como uma tecnologia muito interessante para a indústria atualmente? Não vale a PS, tá? Não vale falar PS, senão é muito jabá. Cara, mas assim, eu tenho oportunidade de participar de feiras internacionais, de verificar cases fora do Brasil, trabalho com fornecedores da China. Cara, então assim, eu tenho visto coisa do arco da velha, vamos dizer assim, né? E, mas eu sou um pouco mais conservador, porque às vezes o que que a gente almeja? Algo que não cabe, sabe? Sabe aquela senhora com o celular mais moderno da face da Terra, mas ela só usa para ligação? Às vezes eu vejo as indústrias pensando nesse formato, e é complicado. Se hoje eu fosse apostar em uma tecnologia, eu falaria para você que eu daria celular para todo colaborador da companhia. Por quê? Você tem um IoT na mão das pessoas. Você pode medir produtividade, você pode botar aplicações ali, fazer com que ele faça funções que hoje ele precisa se deslocar para ir para o computador. Então, assim, você tem NFC, você tem pacote de dados, não precisa investir em Wi-Fi, a gente precisa colocar mais isso na ponta, sabe? E parece meio óbvio, mas quando você começa a pensar no mundo de possibilidades que isso te proporciona, dentro de um CD, dentro de uma manufatura, apontamento online, eu vejo tantas indústrias quebrando a cabeça para poder colocar um sistema robusto, indexado, quando na realidade você novamente pega o skate e consegue andar mais rápido do que a pé. Então, eu acho que o pessoal que está vendo esse vídeo esperava que eu trouxesse um negócio da NASA, mas não. Eu acho que a resposta para boa parte dos nossos problemas está na palma da mão. E eu investiria bastante nisso. Eu vejo poucas indústrias hoje tirando as coisas do desktop, do notebook, e levando para o user experience no mobile, aonde você consegue ter velocidade de tomada de decisão em tempo real. Quantas indústrias você conhece que tem um help chain? Que o cara abre um chamadinho ali e fala que a máquina está quebrada. Não, você vê indústrias bem tradicionais, ele indo lá, chamando um técnico de manutenção, sentando numa mesa, abrindo uma ordem de manutenção, esperando um agendamento, comprar peça. Seria só notificar se a máquina X está parado, já pingasse um pop-up lá na tela do rapaz da manutenção, ele já caísse na máquina. Entende? Assim, exercitar um pouco mais o uso de tecnologias simples que dão um retorno super rápido. Muito legal isso, muito legal. Às vezes a solução tá na nossa frente e a gente não vê, né? A gente está procurando uma coisa que a gente ainda não viu, que é, né, de outro mundo, mas é super simples. Ainda mais, bom, nessa época de pandemia, quem tem esse passo à frente aí já se diferencia bastante, né? Então, se para fechar as nossas perguntas, a gente gosta de olhar um pouquinho, né, para o Brasil, para a indústria brasileira e para o nosso futuro, né? E de uma maneira geral, né? Se você fosse pensar em pequenos passos, né, que a indústria brasileira precisa fazer para ganhar competitividade no mercado mundial, que passos, né, que seriam dados? A gente sabe que não é uma receita, né, mas assim, se tivesse uma mensagem final aí para dar para a indústria brasileira, dentro dessa evolução tecnológica, o que o Will estaria levando à frente? Olha, eu vejo muita gente falando de indústria 4.0, nossa, robotização e IoT em tudo, mas eu vejo pouca gente mostrando o caso aplicado e para que serve, entende? Quando você é uma indústria que produz um produto com baixo valor agregado, que automaticamente sua margem ela se torna pequena, você tem que vender muito para ter muito dinheiro, não dá para investir em robotização, em colocar tecnologia de ponta em tudo. Eu, se eu pensasse
hoje, assim, quem que são os concorrentes? Como é que a China fez para atravessar o mundo e vender para você um produto do outro lado da Terra? Entregando, às vezes, uma velocidade que você olha assim, nossa, como é que eles conseguem entregar tão rápido do outro lado do mundo? Se eu tiver que mandar um negócio para a China, acho que eu vou levar uns 6 meses para chegar lá do outro lado, entende? Então, se eu pudesse dar um recado para a indústria, é velocidade, entendimento do cliente e simples. Cara, não dá para fazer aquilo ali, coloca mais dois, três, coloca um celular na ponta, coloca uma câmera que reconhece imagem, coloca tecnologias pequenas e vai ampliando. Às vezes a gente quer dar um passo transformacional de colocar um monte de robô e achar que aquilo vai fazer a roda girar. Às vezes não. Às vezes é simplesmente fazer algo pequeno. Pequeno que dá uma interface e tirar a burocracia um pouco. Nós brasileiros temos uma mania de burocratizar e criar trava para tudo. Será que a gente não tem que investir em processos mais robustos, mindsets diferentes e colocar coisas simples para que as coisas sejam mais ágeis dentro das companhias brasileiras? Será que a gente tem que investir em estruturas parrudas, com robôs e, nossa, importar coisas da Alemanha para poder funcionar? Talvez em algumas indústrias sim, mas na maior parte das indústrias tradicionais brasileiras não. Então, esse seria para mim um salto de transformação. Entender quem são os nossos clientes e a velocidade na qual o mercado está exigindo chegar. Cara, não precisa ir longe. Você é cliente, eu sou cliente, nós somos clientes. O que que a gente espera das indústrias, do varejo, da compra, quando você compra um carro, quando você compra um serviço, quando você compra um material na internet, o que que você espera? E traz isso para o seu dia a dia. E aí você pensa nos seus processos, como você faz isso se materializar. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria esse. Legal, legal. É uma boa abordagem, né? Às vezes a gente realmente pensa em grandes investimentos, em maquinário, robôs, mas o simples fato de da gente ter acesso à conectividade, né, de uma maneira mais fácil, acessível, né, financeiramente também, já nos pode botar num outro patamar e realmente a gente vê que muitas indústrias às vezes ainda estão olhando sobre aquela ótica de capex, né, de robôs, de investimentos maiores, mas tem alguns passos antes, né? Legal. Legal, Will. Muito obrigado aí pela nosso bate-papo e pela conversa. Eu acho que teve bastante coisa é, interessante e coisas até que, mesmo a gente já se conhecendo e falando dia a dia, coisas novas e diferentes aí que para mim me surpreendeu assim positivamente, muito legal. E é isso. Não sei se tem algum comentário final, alguma coisa para falar. A gente sinceramente não chegou a ensaiar muito bem como é que seria esse fechamento. Mas, Quem sabe faz ao vivo, né? Mas eu acho que foi muito válido a tua participação, Will, porque tu conseguiu transpor de uma maneira fácil e bem amigável, assim, uma linguagem normal de dia a dia, quais foram os desafios, os ganhos, né, que o APS trouxe, não só o APS, mas todas as iniciativas da Tigre também trouxe, que a jornada, ela tá só começando, apesar de todos os resultados que vocês já tiveram, vocês têm essa sede insaciável, né, de buscar sempre o melhor. Eu acho que é muito legal passar essa ideia, né, o que o Grupo Tigre está buscando, é muito interessante também para as outras empresas, não precisa ser empresa, enfim, pequena, grande, qualquer porte de empresa, qualquer segmento, possa se inspirar em vocês, porque realmente vocês são um grande exemplo, né, de avanços tecnológicos e de transformações. Muito obrigado, Will. Bruno, Marcel, agradeço a vocês aí o convite. É sempre bom estar participando de conversas como essa, tá, dividindo um pouco o nosso conhecimento, a nossa jornada. Eu acho que tem muita companhia aí procurando conteúdos fáceis, de acesso fácil, para poder fazer a modificação dos seus processos, do seu mindset. Então, espero ter contribuído. E fico à disposição. Se precisarem, aí a gente está sempre com as portas abertas aqui. Eu costumo ser muito receptivo para quem nos procura aqui, porque eu acho que compartilhar conhecimento também é aprender. Então, fica aí o meu recado. Obrigado, gente.
Muito legal. Brigadão, Will. Como o Bruno comentou, foi muito bom mesmo. E, bom, eu vou fazer agora o nosso fechamento aí para você que tem também dúvidas, que gostaria de trocar alguma ideia aí conosco, pode mandar perguntas nos comentários, a gente vai dar uma lida, vai retornar. Para você que está no podcast, pode entrar em contato com a ANEEL também pelas redes, na mídia que você achar mais interessante. A gente está em praticamente todas as redes sociais. E não se esquece, né? Claro, vou aqui estar sempre lembrando você de estar dando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, né? E ativando o sininho também para saber as novidades, os novos vídeos aí, novos convidados, novos temas aí que a gente vai estar trazendo, né? E também não se esquece de compartilhar com todo mundo aí que você acha que tenha interesse nesses conteúdos. Beleza? Will, brigadão, valeu mesmo. Bruno, a gente chama ele de Borto, né? Então, Borto, valeu aí também pela participação, acho que foi uma boa conversa. Aqui a gente está gravando de manhã, então estamos com café, mas poderia ser uma cerveja também, então para você. Uma cerveja ia bem, né? Para você que está aí assistindo num outro horário, também muito obrigado a você, espectador, ouvinte também, e até a próxima. Falou.